Boa Oi, noite. boa noite, Marli. Agora a palavra é toda tua. Que bom. Obrigada, Dorcas, pelo privilégio. Que Deus abençoe todos nós hoje. Queremos estar com ouvidos atentos, ver o que Deus quer falar através de cada um de nós. Obrigada pelo privilégio de estar aqui com as irmãs da Cristã Evangélica. É verdade. É um privilégio estar com vocês e que Deus nos abençoe. Amém, Marli. Boa noite, irmãs. Eu quero agradecer. Tem algumas aqui muito queridas que já estão aqui, né? Eu não sei onde vocês estão aqui, mas aqui está friozinho em São Paulo, uma temperatura gostosa, que dá para a gente usar as nossas echarpes. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre vocês e que o Senhor fale conosco. Pai, nós queremos declarar a nossa dependência total do Senhor hoje. Contamos com o seu Espírito, ó Deus, que nos ensina todas as coisas. É o seu Espírito Santo que está em mim, que está na vida das minhas irmãs. Obrigada pelo privilégio de estar falando, ó Deus, através dessa ferramenta, onde nós podemos nos comunicar e falar com irmãs de vários lugares. E nos abençoa aqui hoje, queremos ouvir a tua voz, Senhor, por honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler um texto aqui para a gente falar do nosso tema hoje, né? Que é Firmadas na Rocha, vivendo na terra, sonhando com o céu. Muito bom. Gostaria de ler aqui o Salmo 121, que fala sobre o olhar para o alto, né? Que é o sonhar, já é esse sonhar com o céu. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não me permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor. E o Salmo 123 também fala isso. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupa o seu trono nos céus. Então, a gente está sempre assim, olhando para o alto. O olhar para o alto, ele quer dizer, eu olhar para a esperança de que alguém venha nos socorrer. Agora, o que será que é esse olhar para a terra, olhar para o céu, mas vivendo na terra, ficar na rocha? Hoje eu estudei um monte sobre rocha essa semana, tentando entender o que significa rocha. Rocha também é pedra, né? E em Colossenses 3:1, Paulo fala que se a gente já ressuscitou com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, assim, parece meio contraditório, né? A gente sonhar com alto, mas também está plantado aqui, né? E quando a gente pensa assim, está aqui na terra, né? O que significa na terra? Às vezes a gente ouve assim: olha por onde anda, cuidado, que você não tropece, fica firme, né? Então, assim, quando a gente está olhando para o alto, sonhando que as coisas, parece voado, está sonhando, parece que a gente é uma pessoa estável porque está voando. Então, hoje parece sistemas que um contradiz o outro, mas não é. Um ajuda o outro, um faz a gente entender o outro, né? Como é que funciona esse estar firmada na rocha e estar sonhando com o céu, vivendo aqui esse momento na Terra, né? E quero ler algumas coisas sobre rocha, né? Em Salmo 144 fala assim: bendito o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele a quem me refugio. Então, rocha tem uma ideia assim de um negócio onde a gente se refugia, um negócio forte, firme, né? E duro também, né? E aí eu fiquei pensando nos tamanhos, rocha e pedra, a mesma coisa. Tem aquela pedra enorme, né? Rocha é uma pedra enorme, mas uma rochinha, eu achei uma rocha aqui em casa, tal, né? Que é uma pedra, mas também é uma rocha.
é uma coisa natural, não é coisa que feita por mãos humanas. Inclusive, quando o templo foi feito, não podia ser pedra lavada, não podia ser trabalhada, tinha que ser original, sabe assim, sem alteração humana. O templo foi feito com as pedras, as rochas originais. E o que que a gente, o que que é a rocha, né? O que significa a rocha? Eu estava pensando que quando a gente tem uma, para que servem as rochas, né? Quando a gente tem uma pedrinha na mão, né? Lembrei do Davi com um monte de pedrinhas na mão, né? Rochinhas, né? E ele usou aquelas pedrinhas para se defender e para atacar. Então, a hora que ele veio, ele se defendeu dos filisteus atacando o gigante. E a gente precisa, às vezes, ter as rochas na mão, as pedras na mão, que são as ferramentas e são as armas do Senhor, para a gente tacar lá na testa do inimigo e derrubar. Mas ela também, ela é só um instrumento, né? Se ela é muito grande assim, sabe que às vezes dá vontade de atacar em alguém. Quando a gente está julgando alguém, a gente está jogando pedra na pessoa, porque a gente é cheio de razão, então a gente facilmente está pronto para jogar pedra em alguém. Eu acho que isso não é bem o que Deus intenciona com as pedras na nossa vida. Mas também, se uma pedra for um pouco maior e tiver no seu caminho, tipo um paralelepípedo, né? Que palavra grande, né? Faz tempo que eu não falava ela, né? Um paralelepípedo, se você não estiver lá no chão e se você não estiver prestando atenção, você pode tropeçar e pode cair. E às vezes o inimigo usa estratégias para você se distrair e não perceber a pedra no seu caminho. Você está ali andando, aí de repente vem, ups, aí você, quando você vê, pum, tropeçou. E o inimigo é astuto nisso, de querer distrair a nossa atenção, para que a gente não perceba o perigo de onde a gente está andando e, de repente, tropeçou, né? A palavra diz que Jesus é a pedra. Quem é a pedra? A pedra é Jesus. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Ele é aquele que é chamado de a pedra que sustenta, a pedra que foi rejeitada. Jesus, ele fala assim que... deixa eu ver onde é que está aqui. É a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Eu estava tentando achar o nome da palavra, angular, que é a pedra que sustenta. E essa pedra que sustenta é o próprio Jesus. Se não é Jesus, tudo desmorona. É ele que é a pedra que sustenta, ele é a nossa rocha. Agora, Jesus falou que a rocha ela pode ser de tropeço ou de construção. Então, assim, a gente vai tropeçar com Jesus se a gente não estiver com Jesus. Essa é a verdade. Ninguém pode ignorar Jesus, ninguém pode imaginar, achar que Jesus é uma pessoa qualquer. Ele é a pedra que sustenta todo o edifício. E ele falou assim para Pedro, quando Pedro declarou, quem você diz que eu sou, Pedro? E ele falou que ele era o Deus, que ele era aquele, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus Todo-Poderoso. E ele falou, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Era o próprio Pedro? Lógico que não, Pedro era um ser humano. Como é que a gente vai edificar toda uma igreja em cima de um ser humano? A pedra é o que o Pedro falou, é a fé dele. A fé de Pedro é que era a base, que é a fé que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é aquele que veio construir o corpo de Cristo, a igreja. Quando a mulher samaritana, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, e ela falou assim para ele, dizem que a gente tem que adorar no templo,
aqui em Samaria, e os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Qual que é o edifício que a gente tem? Qual que é o templo certo? Jesus falou assim, chegará um tempo em que nós adorará os verdadeiros adoradores, que buscaremos os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores não adoram em edifícios de pedra, porque isso pode cair tudo por água abaixo. Não tem muito tempo. Hoje, a nossa adoração, ela está firmada no Senhor, porque quando Cristo morreu e ressuscitou, nós nos tornamos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é o edifício da igreja verdadeira. Nós somos o corpo de Cristo. Então, a nossa fé está firmada na pedra angular, no Jesus Cristo. Isso que é o sustento da igreja. E nada vai resistir ao poder da igreja. O inferno não resistirá à igreja. Mas que igreja? A igreja invisível que só Deus sabe quem é. Eu, você? Todos aqueles que creem que Jesus veio e pagou com o sangue dele para a nossa salvação e construiu esse corpo, esse edifício, esse reino que nós fazemos parte. E eu espero que você faça parte. E ele fala que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Isso é a rocha, essa afirmação que nos sustenta. Jesus, quando ele foi batizado, ele lá pelo João Batista, lembram? Chegando lá, veio uma pomba, que era o Espírito Santo que pousou sobre ele e falou assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa afirmação, ela validava a identidade de Cristo. Cristo ali, ele sabia que ele era o Filho de Deus. E foi até por isso que ele morreu, porque as pessoas não aceitavam o fato dele dizer que ele era o Filho de Deus. Isso o levou para a cruz. Mas Jesus ali, naquele momento em que o Espírito Santo estava batizando ele teve essa confirmação na alma dele, quando Jesus falou, esse é meu filho amado. Ou quando Deus falou, o Pai falou para ele, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois que terminou o batismo, pensa que ele foi para lá, foi fazer milagres, foi fazer, vamos dizer, foi pregar? Não, diz que o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. E o que é isso que ele foi ao deserto para ser tentado? Para ser testado, desculpe, para ser testado. Mas quem tentou ele foi o inimigo, mas Deus tinha intenção de testar Jesus. E a primeira teste que Jesus teve que passar foi sobre o quê? Não foi a fome dele, não, depois de 40 dias de jejum. Foi a identidade dele. Porque o diabo chegou e falou assim: se tu és filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. E Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem. E assim, o inimigo foi tentando Jesus. Se você é filho de Deus, se joga daqui que o anjo vem te pegar. E ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus respondia com a palavra. Mas toda vez que ele tentava Jesus, ele falava assim: se tu és filho de Deus, faça isso. Você já sentiu esse tipo de tentação? Você já passou por momentos assim? De estar sozinha, em crise. Agora, nessa pandemia, eu imagino que tem muita gente em crise. Aliás, não preciso imaginar, isso está já relatado, a estatística fala, né? Que a gente tem duvidado até. Será que Jesus é nossa rocha mesmo? Será que ele está me sustentando? Será que ele é de verdade? Será que Jesus existe mesmo? Em quem eu confio? Eu estou aqui orando, pedindo, olhando para os montes, de onde vem meu socorro? Será que ele vai me socorrer? Será que o meu familiar, às vezes, talvez alguns aqui tenham perdido já alguém da sua família por causa do Covid?
É um tempo muito difícil de dor, onde mais do que nunca a gente precisa entender quem é essa rocha que nos sustenta, que nos dá fé, que nos dá esperança. Mas tudo começa na identidade. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e o que ele estava fazendo ali. E logo em seguida, sabe o que ele foi fazer? Ele entrou numa sala, pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Quando ele tinha certeza da identidade dele como filho de Deus, como herdeiro de Deus, como rei, como príncipe da paz, ele não foi se mostrar por aí, ele foi servir os próprios discípulos, ele se humilhou. Jesus não foi humilhado, ele se humilhou. Ele se humilhou vindo e nasceu como ser humano, e se humilhou ali também, lavando os pés dos discípulos. E naquele momento, ele sabia quem ele era, ele não precisava provar nada para ninguém. E muitas vezes o que faz a gente tropeçar é porque nós não sabemos quem nós somos, e nem o que a gente está fazendo aqui. E essa é a rocha. A rocha, Jesus, ele sabia quem ele era a rocha, ele tinha uma identidade. Qual é a minha identidade? A única maneira de eu me manter firme é se a minha identidade está firme. Se eu não conseguir, se eu não souber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qualquer coisa serve. E está essa confusão, a maior crise da humanidade hoje é a identidade. Ninguém, ainda mais com toda, você pode ser o que você quiser agora, né? Já não sabe se nasce homem ou mulher. E aí? A crise da identidade é aquilo que faz a gente ficar titubeando, é como se a gente estivesse morando numa areia. Jesus falou que aquela casa que é construída na areia, ela não sobrevive à invasão da maré. Mas, às vezes, a gente não quer subir na rocha, sabe por quê? Porque é renúncia. Subir na rocha, que é Cristo, é renúncia. Construir a casa lá é sacrifício, é renunciar a esse mundo. Esse mundo é cheio de distrações e atrativos. Só que você vai estar sempre se sentindo no limbo, sempre se sentindo confuso, nunca entendendo quem é, uma vida sem sentido, sem significado. E Deus quer que a gente saiba quem a gente é. Nós estamos aqui para declarar que somos filhas de Deus. Aqui são mulheres e nós precisamos declarar que somos filhos de Deus e acreditar nisso. Por que somos filhas de Deus? Porque Deus nos disse que Ele nos adotou para Ele comprou a gente com preço alto. Não, nós não temos que lutar pela salvação, a salvação já é nossa, nós temos que lutar porque somos salvas. Porque nós somos salvas, Deus nos tornou guerreiras. Nós saímos desse mundo, nós rejeitamos os valores desse mundo para poder viver nos valores do reino. E os valores do reino requer renúncia, requer sacrifício, requer entregar a vida a Jesus Cristo, requer matar a nossa carne. Nós precisamos nos render ao amor de Deus, admitindo que nós não conseguimos fazer sozinha. E nem às vezes subir na rocha. Então, você imagina, por exemplo, que você está numa praia, imagina só uma situação assim, você está numa praia e, de repente, vem uma ondinha assim, né? E aí você fala, eu estou tranquila aqui nessa praia, né? Aí você senta ali numa rocha, tal. Aí daqui a pouco vem uma pessoa que é mais experiente e fala assim, olha, é melhor a gente sair daqui porque não é muito segura essa praia e vem uma onda grande aí. Ele fala assim, que onda, tá sonhando? O mar tá a coisa mais linda e calmo. E essa pessoa, ela sobe numa rocha, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai lá para o alto.
Você fica só olhando, eu falo assim, aí você vê que ela tropeçou, escorregou, machucou um pouco, eu falo assim, hein, por que eu vou me aventurar, subir lá para cima e ainda me machucar? Eu prefiro ficar aqui, nesse sol gostoso, na tranquilidade aqui do mar. Só que devagarinho o mar foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi invadindo, e quando você percebeu, não dava mais tempo de fugir, né? E aquela pessoa foi lá, tá lá em cima na rocha. A gente não quer abrir mão desse mundo e não vê que está vindo um tsunami aí, que pode acabar com tudo. Por isso nós temos que estar situadas num lugar seguro. O que quer dizer eu não vou sofrer? Não, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos que achar a maneira de vencer o mundo é achar uma pedra que seja maior do que eu, não uma pedra do meu tamanho, algo que seja além de mim, que eu preciso até da ajuda para alcançar lá, e essa ajuda é o Senhor que está te dando. No Salmo 61 fala, ouve o meu clamor, ó Deus, atenta à minha oração, desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Nós precisamos buscar essa pedra maior, essa rocha maior. Mas, às vezes, sabe o que acontece também? A gente está carregando uma mochila. E nessa mochila está cheio de pedra. Mas essa pedra, que pedras são essas? Pedras do sofrimento, pedra da dor, o fardo está pesado demais, a mágoa, a falta de perdão, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que nos magoou, e impede a gente de andar depressa, porque está pesado. Como é que você vai subir, escalar aquela pedra, onde Deus está chamando, venha, porque aqui é um lugar seguro, se você está com uma mochila pesada, carregando, que não está aguentando mais? Você precisa abrir essa mochila e falar assim, o que eu tenho aqui dentro? Eu preciso disso para caminhar? Não, você não precisa disso para caminhar mais. Jesus falou para mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar. Talvez tirando algumas pedras do caminho, talvez perdoando, porque o perdão, a falta de perdão, pesa muito, pesa muito. Mas não sabe o que aquela pessoa me fez. Aquela pessoa me fez, foi muito sério. Não tem perdão. Realmente, ela pode ter feito algo muito grave. Só que se não tem perdão, quem está carregando esse peso todo é a pessoa que não perdoou. Se eu não perdoo, não adianta eu culpar o outro, dizer que o outro é culpado, que ele que é responsável por isso, eu vou continuar carregando aquela mochila pesada. Só quando eu abrir mão disso e entregar tudo na mão de Deus, que é Ele que vai resolver, que é Ele que vai lidar com o ofensor, é Ele que vai ser o meu vingador, é Ele que vai fazer justiça, não sou eu. Eu tenho que entregar para o juiz dos juízes, eu não sou juíza de ninguém. Eu não tenho uma pedra na mão para atacar. Eu preciso subir na pedra, que é maior do que eu, para ficar num lugar seguro. Então, está na hora de deixar essa pedra no caminho, dar para Jesus, e o que sobrou, Jesus ainda carrega, porque Ele quer que a gente suba leve, Ele quer que a gente voe, Ele quer que a gente siga o caminho com leveza, com força, com segurança, mas para isso, você precisa saber quem você é e onde você está indo. E tirar os olhos das coisas desse mundo, tirar os olhos das coisas que são dessa terra. Porque as coisas dessa terra, elas são passageiras.
E logo, logo, a gente não sabe se está vivo amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe se daqui 2 semanas, esse negócio do Covid é até estranho, que uma pessoa, de repente, hoje está bem, daqui 2 semanas, fala assim, nossa, fulano está lá na UTI, eu estou ouvindo um monte de gente que está na UTI. E aí? Será que eu estarei? Você estará? Está com medo? Está com medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque a gente está com medo de morrer. E por que está com medo de morrer? Porque a gente não tem certeza da salvação. Espera aí. Nós podemos ter certeza da salvação, porque aquele que tem os olhos fitos no Senhor sabe aonde está indo. Colossenses 1:3 fala: se já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Olhar para as coisas do alto é saber que existe um amanhã. E que essa vida, sim, pode ser difícil, mas vale a pena quando chegarmos lá. E a vida eterna, ela começa agora, não é amanhã. Se você esperar para morrer, para saber se vai ter vida eterna, aí acabou a chance. Porque a chance de você requerer a vida eterna e conseguir a vida eterna é agora, é nessa vida. Nós só temos uma vida para viver. Assim que eu creio. E Jesus falou que simplesmente pelo fato de crer nele, nós temos a vida eterna. Então, se nós cremos que temos a vida eterna e de que ele foi para lá preparar um lugar para nós, com a rocha viva, por que eu estou com medo? Então, nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos dar a esperança, para nos dar a certeza, porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se o Santo Espírito testifica que somos filhos de Deus, nós estamos sentindo firmeza de quem nós somos, não ficamos inseguros. E nós somos, sim, filhas de Deus, princesas, amada do Senhor, tesouro pessoal, comprada com bom preço. Os papéis que a gente vive nessa terra são papéis temporários. Eu sou filha de fulano, esposa de ciclano. Eu sou advogada, sou professora, sou escriturária, sou faxineira, sou médica, sou enfermeira. Isso é tudo temporário. E se você se aposentar, e se você não tiver mais esses... Por isso está todo mundo meio louco, porque está perdendo emprego, perde as pessoas. E quem eu sou? E quem eu sou sem todas essas posições, sem esses papéis? Mas Cristo me dá firmeza. Cristo, ele me coloca na rocha e fala assim, você, minha filha amada, e eu já comprei você por um preço alto. E isso me dá certeza da vida eterna. Então, se nós não temos medo de morrer, então não temos medo de viver. E a alegria do Senhor é a nossa força. E como é que eu não tenho medo de viver? É isso que é estar na terra. Estar na terra é estar sem medo de morrer e nem de viver. O que está te segurando para obedecer ao Senhor? O que está te segurando para você fazer aquilo que Deus pediu para você fazer? Jesus falou que se você ouvir a palavra e obedecer, aí você está provando que é discípulo dele. E aí você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Mas sem estar firme no Senhor e obedecer o que ele mandou fazer, é impossível de você conhecer a verdade. Porque que verdade? Que cada um fala uma verdade, ele está falando dele, ele é a verdade. Então, nós precisamos estar firmes e obedecendo a palavra. Porque Deus tem um plano para nossas vidas. Deus disse, lá em Jeremias fala, eu sei os planos que tenho a vosso respeito, um plano de prosperar, um plano de dar o fim que desejais. Mas espera aí, sabe onde eles estavam quando eles receberam essa promessa? Estavam no cativeiro, estavam em sofrimento. E Deus, sim, ele tem um plano para nós, ele tem um plano para nós. Só que enquanto estamos nesse mundo,
Nós temos que viver como embaixadores de Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele nos dá uma certidão de nascimento nova. Qual é a sua? O que está escrito ali? O meu nome é Marli Mercandali, filha de Deus, amada do Senhor, tesouro precioso comprado com sangue de Cristo. E assim vai, eu tenho um nome comprido agora. Porque agora eu tenho um monte de adjetivos, de um monte de nome que foi colocado por Deus na minha vida. E eu estou cravada na mão de Deus. Isso me dá segurança. Isso é plantada na rocha. E aí podemos enfrentar a vida, porque Deus nos quer firmes. Aquele que conhece ao Senhor fará proezas, diz Daniel. O profeta Daniel diz isso: aquele que conhece ao Senhor resistirá com firmeza, fará proezas. O que é fará proezas? É viver, irmãs. Vamos viver. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quanto tempo nós temos de vida nessa terra, mas nós sabemos que lá temos um lugar seguro para nós. Então, o tempo que a gente está aqui, vamos viver. Então, o que você quer colocar nessa mochila? O que está dentro dessa mochila? Anda leve. Tira aquilo que não presta mais. Vamos fazer aquilo que importa. Ame, ame, ame. Sabe que você tem que encher sua mochila de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Porque Deus é amor. Ele falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós só podemos amar ao próximo se nós amamos a Deus. Se a gente tentar amar o próximo sem amar a Deus, vai ser como a gente oferecer água de um poço de água parada. Uma hora vai acabar e vai ficar sujo. Agora, se a gente ama a Deus primeiro, ele nos enche de amor. É tanto amor que sobra. Então, o que nós damos para os outros é o transbordar daquilo que Deus nos dá em abundância. E uma coisa que Deus nos dá em abundância é o amor e o perdão. O perdão. Sabe por que a gente não consegue perdoar? Porque a gente não foi perdoado também, sabia? Porque se você foi perdoada, então você entende a dimensão do perdão de Deus. Agora, talvez, será que nós somos perdoadas? A perdoada do quê? Eu que fui vítima, não sei o quê. Se você está com raiva, se você está com falta de perdão, se você está com amargura, se você está dando uma de pobre coitada, com certeza você está em pecado. E o pecado nos separa de Deus. Então, não recebeu o perdão. O perdão, ele só tem sentido quando a gente perdoa e abençoa a pessoa. Abençoa quem você perdoou. Tá, tira essa pedra do seu caminho. Começa a abençoar quem te machucou, para que ela não seja mais pesada para você. Quando você abençoa, é como se aquela pedra desaparecesse. E aí nós estamos livres, com a mochila livre, podemos subir na rocha. Subir como um atleta, como um alpinista. E ficar seguro lá, porque o tsunami vem. Que pode nos pegar de surpresa. Mas aquele que está na rocha não será abalado. Aquele que está na rocha não será abalado. Ele vai ficar firme. Porque a rocha é Cristo. É Ele que nos dá a garantia de que estaremos firmes. E Ele quer que, enquanto a gente está aqui, a gente viva com abundância. Abundância. Jesus fala assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E sabe por que ele vem para matar, roubar e destruir? Porque ele quer acabar com a nossa identidade, ele quer confundir a gente para que a gente não glorifique a Deus. O objetivo dele não é acabar com a gente por nada, não, ele tem uma intenção de ofender o próprio Deus, de tirar a glória do próprio Deus, porque quando nós estamos felizes e alegres, nós glorificamos a Deus. Nós precisamos e nós queremos viver a vida abundante, porque Jesus falou assim: mas eu vim para te dar a vida abundante. É tanto, gente, que a gente consegue distribuir, a gente dá para o outro. É tanto perdão, eu fui tão perdoada que eu posso perdoar o outro. Nós queremos viver livres, sem mágoa, sem escravidão, sem julgamento, sem mentira, sem inveja,
sem ciúme, sem desespero, sem descontrole, sem vícios, sem depressão. A depressão é um apego ao passado, é uma prisão ao passado. Tira essa pedra do caminho. Queremos viver sem expectativas humanas, esperando que os outros nos aprovem a gente fica sempre esperando que o outro aprove, que o outro que venha dar o nosso valor. Ninguém dá valor para ninguém, a única pessoa que dá valor real é Cristo, que morreu por nós. Não fique esperando o valor de ninguém. Vamos viver sem confusão, sem discórdia, sem essa briga. É paz, o amor de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Sim, tudo isso é possível. É possível viver em paz nesse mundo turbulento, nesse mundo de perda, de dor? Sim. Basta a gente se render a Jesus e não dar ouvidos a Satanás. Não ouve o assobio dele, não. Ele fica... Não ouve. Olha para o Senhor, olha para o céu, olha para a palavra. Você tem a Bíblia, olha, lê a palavra. Busque estudar a palavra. Vá atrás de estudar a palavra. Não fique esperando só o pastor te dar um pouquinho no domingo. Gente, somos adultas e não crianças. Vamos estudar a palavra. Porque Deus quer que sejamos as embaixadoras de Cristo nesse mundo. E sabe o que é embaixadora? É aquela que representa a Deus nesse mundo. Nós não somos mais desse mundo. Nosso passaporte não é mais desse mundo lá. Nosso passaporte está ali, ó. Está ali, ó, a identidade dos céus. Estamos aqui de passagem para representar a Cristo nesse mundo e para, como a gente diz aqui, buscar a conciliação. Nós somos instrumentos de conciliação de Deus com o homem e do homem com o homem. Deus tem um plano na nossa vida, irmãos. Um plano maior do que nós podemos imaginar. E eu gostaria de encerrar com esse texto de Efésios 3:20, que é um dos meus prediletos, que fala que Deus tem muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A gente pode até sonhar com o céu, mas o que Deus tem está além da nossa imaginação. E quando a gente sabe isso, a gente pode enfrentar qualquer luta. E as lutas virão. Essa é a única certeza que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vamos viver o que temos para viver na dependência do Senhor, nos rendendo a Ele, admitindo que nós não conseguimos sozinha, dando para Ele o jugo, tudo aquilo que a gente não consegue carregar mais, para que Ele nos alivie e nos leve para um lugar num lugar seguro, na rocha que é Ele, na presença dEle, para que de lá do alto a gente possa contemplar as maravilhas de Deus. Que Deus te abençoe, que isso te anime, que isso possa lembrar o quanto Deus te ama. Amém? Amém. Amém. Amém, Marli. Obrigada. Obrigada por essa palavra tão abençoadora, que a gente possa realmente pensar nas coisas do alto, né? E essas coisas do alto realmente é a gente aqui na terra perdoar, aqui na terra amar como Jesus Cristo mandou que nós amemos, se preocupar com os outros. A gente fazendo isso, a gente vai estar pensando no alto, de olho no alto, né, nos céus. Amém? Obrigada, Marli. Que Deus te abençoe. E sempre que eu ouço essas palavras, eu lembro desse versículo, lá em 2 Coríntios 4:18, que fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Né? Eu gosto muito desse versículo. E eu queria